Olá, gente! Aqui é a Bianca do Entre Palavras e hoje está começando mais um vídeo. E graças a Deus nós temos o que? Lidos do mês de abril. Abril. Confundindo os meses, mas é abril. Então, vamos começar, que são bastante livros hoje pra mostrar pra vocês. Esse mês foi um mês onde eu li coisas leves, foi um mês onde eu fiquei de boas, li o que eu quis ler, não cumpri nenhuma meta, não dei continuidade a nenhuma série. Eu só li o que eu quis ler realmente, o que eu gostei e o que eu falei, é isso aí, entendeu? Eu quero ler isso aí, eu vou ler isso aí. Então, antes de começar, já vai se inscrevendo aqui no canal e deixa o seu like. Vamos lá, que por mais sejam poucos livros, foram livros que foram bem aproveitados. Estamos aqui de novo, né, com minha listinha de lidos do mês. Dessa vez ela ficou azul clarinha e foram 6 livrinhos, tá, gente? Não foram grande coisa, assim, de quantidade, mas foram livros que eu gostei bastante de ler e vamos começar que eu vou comentar sobre eles. O primeiro livro que eu li no mês foi o quê? O Senhor Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn. Esse livro aqui, eu vou tirar a jacket não, esse negócio aqui. Ele é um livro que eu estou lendo a série dos Bridgertons, inclusive eu comprei todo já, graças a Deus, falta ler, mas eu comprei. E ele é o livro 6 dos Bridgertons. E ele vai contar a história da Francesca. Esse livro aqui eu dei pra ele 4 estrelas. Por quê? Porque eu estava esperando mais. Eu li ele bem no começo do mês e eu demorei um pouquinho para ler ele. É um livro onde nós vamos conhecer então a terceira irmã Bridgerton, que é a Francesca. A Francesca, ela, pra dar um resumo na história, ela não aparece muito nos outros livros. Era uma personagem que eu tava bem assim, será que eu vou gostar realmente dela e tal? E aí a gente descobre o porquê que ela não aparece muito nos outros livros nesse livro aqui. E a gente descobre também a história dela. A Francesca, ela foi uma das primeiras irmãs a se casar. O que eu fiquei bem surpresa, porque ela se casou antes do Anthony. Ou seja, né? Então ela foi uma das primeiras meninas a se casar, né? Uma das primeiras Bridgertons a se casar. Se eu não me engano, ela se casou depois da Daphne, ou até antes da Daphne, alguma desse tipo. E ela se casou com o John. O John, ele é, na verdade, um conde. E aí ela se casa com ele, vai morar até em outra cidade, né? Se eu não me engano, até outro país. E aí, nesse caso amoroso, nós temos um primo. O primo do John, que é o Michael. O Michael, ele sempre amou a Francesca, só que ele não podia falar porque ela era casada com o primo dele, né? Aquele crush, né? Aquele amor platônico. Ele era casado com o primo dele, basicamente ele não podia falar nada, porque senão, né, ia dar problema e também não faria sentido algum. Uma hora pra outra, o marido da Francesca, que é o John, ele morre. Então você tem que ler pra saber o que aconteceu pro cara morrer. Mas ele morre e ao ele morrer, a Francesca vai entrar num luto e tal. Só que aí, gente... né... vocês entenderam o que acontece. Eu não vou dar muito spoiler, você tem que ler pra ver o desfecho dessa história, mas é um livro que, assim, ele é muito bonito. Ele é um dos mais compridos também da série. Ele tem suas 500 páginas, praticamente. E assim, gente, ele é um livro que fala sobre luto, um livro que fala sobre superação. É um dos primeiros livros, na verdade, no Visconde eu tenho uma pitadinha disso, mas ele é um dos primeiros livros da Julia Quinn que vai falar sobre esse tema, ele vai abordar esse tema. Então eu achei um livro muito interessante, porém, ao mesmo tempo, eu achei um pouquinho enrolado em algumas coisas, sabe, em algumas partes. É um livro que tem um apelo sexual, acho que é assim, é um apelo... mais sensual, um pouco mais forte que os outros livros da Julia Quinn, mas não é nada, tipo, meu Deus do céu, sabe? Mas, assim, eu dei 4 estrelas porque eu estava esperando bem mais e comparado com outros livros dessa série, eu não gostei tanto assim. Mas ele é um livro muito interessante que eu recomendo que vocês leiam e eu acho que ele é bem melhor que o livro da Francesca, tá? Gatilhos, não sei se tem aqui, mas se você tá passando por um período de luto e tal, eu recomendo que você não leia e vá devagar com isso aqui. Mas foi interessante conhecer também um pouco da Francesca. Próximo livro foi outro da Julia Quinn. A Julia Quinn lavou meu dinheiro esse mês. A Dama Fora dos Padrões. Esse livro aqui, eu já vou avisando que eu dei 3 estrelas. Eu peguei uma promoção na Submarino, onde eu comprei os 3 primeiros livros, são 4 dessa coleção, que é a coleção dos Roquesbys.
E assim, Hockebis, não sei como se pronuncia, mas eu peguei a promoção dos 3 livros, tipo, cada livro saiu por R$15, nem isso, R$12, na Submarino. E assim, gente, é uma série que essa aqui a gente vai tratar sobre uma Bridgerton, só que essa série aqui, basicamente, veio antes dos Bridgertons. A Billy, que é a personagem principal aqui, é a tia-avó dos Bridgertons. Ela é uma menina que ela é totalmente fora dos padrões, como diz o título do livro. Ela gosta de fazer coisas que meninas da idade dela e da classe dela não fazem. Só que ela é vizinha dos Hockesbys, então os Bridgertons e os Hockesbys são vizinhos. E aí, gente, os irmãos Hockesbys, eles estão perdidos no mundo, tá? Tá todo mundo num canto. O irmão mais velho que é o George. Só que é aquela coisa, né? Irmão mais velho, acontece um monte de coisa... E aí os dois acabam se apaixonando, e enfim. E aí tipo assim, é um negócio, tipo, eu odeio ele, nunca casaria com ele, mas de repente a ideia muda. Então, meio complicado, mas é isso que acontece aqui nesse livro, tá? Eu dei 3 estrelas porque não é que eu estava esperando muito mais. Na verdade, eu não estava esperando absolutamente nada porque eu não sabia nada dessa história. Mas é que eu achei o livro chato. Eu não sei o que aconteceu, que eu achei o livro chato, gente. Eu achei que era um livro totalmente previsível. Eu achei que a relação dos dois foi rápida. É um livro curto até. E eu achei que a relação dos dois foi rápida demais para um romance. Então é por isso que eu achei que não rolou comigo. Recomendo que vocês leiam, talvez antes dos Bridgertons até. Eu acho que esse foi o problema. Eu li os Bridgertons, que é uma série muito boa, antes dessa aqui, que é uma série mediana pra mim, tá? Eu ainda não li a série inteira, mas eu já li 2 livros, que eu vou mostrar o outro aqui. Inclusive, essa capa é muito linda, tá? Mas a capa e a história não se condizem. Eu não gostei, assim, tanto assim da história. O livro foi por conta da série que lançou, né, que é Sombriossos. Esse livro aqui eu paguei meu rim nele, porque era o lançamento. Inclusive ele tem algumas marcaçõezinhas, todos os livros aqui tem marcaçõezinhas. Mas ele é o primeiro livro da série dos Grisha, né, do Grishaverse. A Leigh Bardugo, ela tem várias séries, e essa aqui é a primeira série publicada por ela. E assim, eu amei a edição do livro, é uma edição muito linda, é uma edição publicada pela Planeta, né, se eu não me engano pelo selo Minotauro. Eu acho que é um selo mais jovem da editora, mas posso estar falando caquinha aqui. Dei, no caso, 4 estrelas. Sim, eu dei mais estrelas para Sombriossos do que para Uma Dama Fora dos Padrões. Tava com muita pouca expectativa, falaram que esse livro era um livro enrolado, era um livro complicado de ler. E eu li ele em 2 dias. Eu não sei o porquê que eu li em 2 dias, porque simplesmente ele é um livro que tem uma diagramação, gente, sofrida, viu? Ô, Editora Planeta, é uma diagramação muito pequenininha pra mim, muito pequenininha. Eu não gostei dessa diagramação. Basicamente, ele vai contar a história da Aline Starkov. E a Aline Starkov, ela é uma menina que não tem poderes. E, de repente, ela e o amigo dela, Mali, ela vai, né, para uma expedição com o exército para atravessar a Fenda. É passado a história no território ravicano, e a Ravica, ela tem uma fenda, e dentro dessa fenda ela tem monstros, ela tem Volcras, que é o nome dos monstros. Esses monstros, essa fenda foi criada por o tal do herege negro, e os Volcras comem pessoas, seres humanos. E aí, gente, é um rolê atrás do outro, porque eles têm que atravessar essa dobra. Só que aí a Alina, a atravessar essa dobra, acontece um BO muito exástico. Que é o quê? Ela invoca luz, né? É tipo chamas, luz, chamas. Eu não sei o que é isso. É luz, gente. Ela invoca luz no meio da dobra. Esse negócio de invocar luz, ele é meio incomum. Por que ele é incomum? Porque não tem ninguém no território inteiro que faça esse tipo de coisa. Só que tem aquela questão, ela não é uma Grisha, e os Grishas, eles são separados, né, tem vários poderes, é uma sociedade com muitos poderes. Ela não é uma Grisha, ela é uma humana comum, e ela tem poderes, e esse poder é um poder que ninguém tem, e que pode romper a fenda. E eu fiquei tipo, menina, meu Deus do céu. É um livro muito divertido, e aí essa menina, que é a Alina, que tem poderes, ela vai ser enviada para o castelo para poder treinar junto com o Darkling. E o Darkling, ele é o general, né, do exército dos Grishas, que são os poderosos.
E aí, gente, vai acontecer um rolê atrás do outro, tá? Essa história, ela é cheia de altos e baixos. Na verdade, ela começa baixa, 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 vai até o meio do livro baixa. Pra falar a verdade, ela começa um pouco alta, bastante ação. Aí, depois que a gente descobre que a Alina tem os poderes, a história despenca. Aí é, tipo, chato, 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 chato. Aí depois sobe alto, tem uma revelação muito bombástica que eu fiquei tipo, what? E aí depois abaixa, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando e no final abaixa ainda mais, vai um pouquinho ladeira abaixo. Mas eu gostei bastante do livro porque era uma fantasia que não me fez pensar muito e tal. É uma fantasia um pouco complicada no início de poder entender, mas quando você entende é chuchuzinho, maravilha, e é isso. Comprei o segundo livro, tá pra chegar, então provavelmente eu vou ler ele no mês seguinte. Mas é um livro que é mais tranquilo pra ler do que as outras fantasias, por exemplo, da Sarah J. Maas, que pra mim são complexas. Então, essa é a minha opinião sobre Sombriossos, e eu dei 4 estrelas. Sobre a série, inclusive, muito boa, tá? Só queria falar isso. Muito boa a série. Amei de paixão a série. Inclusive, tem comentários da Veronica Roth, que é autora de Divergente. Não que sirva de muita coisa, porque ela cagou a Convergente, né? E tem do Rick Riordan, que foi quem criou Percy Jackson. Então, se você gosta desses dois autores, provavelmente você vai gostar desse livrinho aqui. Eu li o quê? Um marido... tá certo. Um Marido Te Faz de Conta, que é o segundo livro da série dos Bridgertons. Eu não sabia o que ler. E aí eu falei pra um amigo meu, eu falei, escolhe aí um livro, vai. E aí ele acabou escolhendo O Marido Te Faz de Conta. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Edward. O Edward, ele é irmão do George. E, gente, eu já falei, é a história dos Roquesbys, tá? Então vai acompanhar os irmãos Roquesbys, não os irmãos Bridgertons. E vai contar, então, a história do Edward. O Edward, ele... No final do livro, do primeiro livro, tem um plot twist, tem um esquema, né? Falando sobre o que aconteceu com o Edward. O que acontece é que o Edward, ele acorda num lugar, num dia, num hospital. E ele acorda nesse dia no hospital com uma mulher do lado dele falando que é a esposa dele. Só que ele não se lembra de nada, tipo, nada, nada, nada. E essa mulher se chama Cecília. A Cecília, ela tem vários motivos para estar lá, você tem que ler para poder descobrir. E aí, esse livro tem 2 ápices e 2 mistérios para serem descobertos. Então, o primeiro mistério é o Edward tentando lembrar do que aconteceu com ele. Por que eu falo que esse é um ápice? Porque ninguém sabe o que aconteceu com ele. Na verdade, algumas pessoas sabem, mas não são contadas, eles não falam. E aí, o Edward, então, tentando saber o que aconteceu com ele. A Cecília tem esse segredo, né? Que, na verdade, ele não é marido dela. Aconteceu várias coisas pra ela falar que ele é marido dela. E aí, ela tem que, então, descobrir também o que aconteceu com o irmão dela, que é amigo do Edward. A relação dele com esse inconsciente do Edward. E também nós temos, né, essa questão da mentira que tá rolando aí. É um livro que eu dei o quê? 4 estrelas. Eu amei. Amei não, né? Mas eu gostei mais desse livro do que o primeiro livro. Tem essas questões, esses mistérios e essas mentiras acontecendo, o que dá um arzinho de casos de família. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que você fica muito envolvido. Eu gostei bastante. É um livro mais longo que Uma Dama Fora dos Padrões. Ele tem suas 300 páginas. Mas é um livro que eu li muito, muito rápido e que eu recomendo bastante. Gosto muito dessa capa, inclusive. Gosto muito dessa cor e tal. Gosto muito de tudo aqui desse livro. E eu gostei bastante da Cecília, gostei bastante do Edward. Alguns momentos eu fiquei meio revoltada com algumas ações do Edward. Achei um pouquinho revoltos. Mas eu gostei e eu pelo menos entendi. O finalzinho é meio clichê, por isso que eu não dei aqui 5 estrelas. E os livros da Julia Quinn, pra mim, tem uns finais muito corridos, gente. Muito corridos pra mim. E aí, então, eu acabei dando 5 estrelas, tá? E o meio desse livro é um pouco lento, mas compensa, porque o final é legal. Próximo livro é o quê? Mrs. Dalloway. Gente, eu favoritei esse livro, tá? É um livro que demorou, né? É um livro da Virginia Woolf. Então, assim, demorou um pouco para a minha pessoa ler esse livro aqui. É um clássico de 1925. Eu comprei nessa edição aqui da Penguin. Por que eu comprei essa edição da Penguin? Porque eu já tive experiências lendo clássicos nessas edições aqui de livros da Penguin e eu gostei bastante.
Tem notas, tem explicação de contexto histórico, parará. Então eu gostei bastante, tá? Inclusive meu livro ficou inteiro marcado, mas a gente ignora isso. Ele é complicado pra ler, ele é considerado complicado por duas questões. Primeiramente pela linguagem da época e segundamente porque esse livro é narrado em fluxo de consciência, ou seja, a autora, ela não fala quem que tá falando o que na história. Ela simplesmente passa de um personagem pro outro. Então, uma hora você tá na cabeça da Clarissa, outra hora você tá na cabeça do Septimus, outra hora você tá na cabeça do marido da Clarissa e assim por diante. Essa história vai se passar em um dia, então vai acompanhar a Clarissa Dalloway. Ela é uma idosa não, né? Uma senhora. E ela vai comprar flores para a festa dela que vai ocorrer naquela noite. Ela sai na rua e ela encontra vários personagens e essa autora vai pulando de cabeça para cabeça, né? De pensamento para pensamento. Ao mesmo tempo, nós temos a relação dela com um soldado de guerra, que é o Septimus, e a gente até vê como que a história dos dois se interligam. Nós temos outros personagens, então o Peter Walsh, que é maravilhoso também, e vários contos, né? Então, assim, gente, é um livro muito gostoso de ler. Eu vou falar que sofri nas primeiras 10 páginas pra poder entender o que estava acontecendo no livro, porque essa linguagem, essa narrativa de fluxo de consciência é um pouco complicado no começo. Mas depois é super gostosinho de ler, você entende super bem, você não quer parar. E porque você demanda um pouco mais de atenção, tá? Não é um livro que se você não prestar atenção, você vai pegar depois. Você tem que, sim, ter atenção para o que está acontecendo. E ele é em formato tipo de texto corridão mesmo. Ele não tem tracinhos, tá? Então é basicamente isso. Depois desse livro favoritado, eu li o quê? Six of Crows. Inclusive eu terminei antes de ontem, Six of Crows. Gente, olha a situação do livro como ficou. Dá um foco nisso aqui. O que aconteceu pra ler esse livro? Eu não ia ler esse livro, eu já tinha assistido a série. Eu ia deixar essa série pra ler lá em junho, por medo de pegar spoilers. Só que eu gostei tanto dos personagens de Six of Crows na série, inclusive os personagens de Six of Crows, eles são muito melhores e muito mais interessantes que os personagens de Sombriossos. Inclusive a história desse livro segue essa mesma questão. Eu acabei lendo, eu amei o Cass. O Cass e o Jasper, pra mim, na série, são os melhores. E eu amei, de verdade. E aí eu acabei, então, pegando esse livrinho aqui para ler. Eu li no Kindle, porque eu comprei e tava demorando pra chegar. Então aí eu li no Kindle Unlimited, tem nele o primeiro livro. E aí, gente, eu li em 2 dias. E além disso, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Assim, Sombriossos, se você não quiser pegar spoiler nenhum, você tem que ler a série de Sombriossos inteira. Mas como eu não me importo com spoilers e eu me apaixonei pelos personagens na série, eu acabei lendo mesmo. E aí, esse livro, então, vai contar a história de Six of Crows, que é essa gangue de 6 integrantes que você vai ver aqui nesse livro, cada um sendo procurado e, enfim, esse pedido, né, pra participar da gangue, como que formou e por que que formou. E aqui nesse livro, então, nós vemos por dinheiro, tá? Então, ele tem um plano, ele tem uma missão. E essa missão, ele vai precisar de ajuda pra realizar. Então, ele vai lá e convoca os Crows. É uma missão que é, assim, pesadíssima, tá? É uma missão pesadíssima que ele precisa resolver. E aí, ele convoca a Inês, o Willan, acho que é assim que pronuncia. Nós temos também a Nina e o Matthias. Gente, que maravilhoso! Vai contar, cada capítulo vai contar a imagem, né, a versão de cada um. Então, por exemplo, aqui é o Jasper, e essa diagramação também não colaborou comigo, tá? Mas vai contar o Jasper, da Nina, do Matthias, cada capítulo é um personagem incrível, maravilhoso. É uma história também que vai ter o flashback de cada personagem do passado, então vai explicar a visão de cada personagem, por que se tornou assim. Vai explicar um monte de coisa, vai explicar o rolê inteiro. É muito melhor que Sombriossos, e eu vou ler o segundo livro em breve, inclusive, e que é Crooked Kingdom. Mas, gente, vale super a pena. Tá com dane-se pra spoilers, tem spoilers aqui, mas é bem pouco, não é exagerado, tá? Então tá com dane-se pro spoiler e leia essa belezinha aqui de Six of Crows. Inclusive, nós temos mapa. Se você não quer pegar spoiler, passa essa parte, tá? Porque até no mapa tem um pouquinho de spoiler. É muito, muito legal. Então eu recomendo muito que vocês leiam Six of Crows. É uma fantasia
pouquinho pesada, tem cenas gráficas, mas não é muito pesado pra poder não ser lido. E é um livro um pouquinho longo também, ele tem 400 páginas praticamente, 400 páginas. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. E essas foram minhas leituras gostosas. Já comecei as minhas leituras no mês de maio. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo.